Mas afinal, Marcos, qual é a diferença entre CFLP, CST, NCM? Quantas informações são essas? Quais são suas diferenças? Para que serve? Será que isso é de comer? Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Seja bem-vindo para mais uma aula, bem-vinda. Antes de tudo, deixa aqui o seu check-in. Se inscreva no canal. Eu não vou mais pedir para você curtir agora. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e cada vez mais nós estarmos aqui gratuitamente entregando conteúdo de valor. Vamos lá. Nota fiscal. Na nota fiscal, eu sempre reforço que quando você sabe ler uma nota fiscal, você aprende tudo. Eu pego um documento fiscal, e nesse documento fiscal eu consigo saber, por exemplo, se a mercadoria ela é nacional ou é estrangeira, se a tributação dela está correta ou não, se essa mercadoria ela possui aqui alguma particularidade na sua especificidade, na sua tributação, várias questões importantes apenas lendo o documento fiscal, porque o documento fiscal ele é como se fosse um livro. E se você souber como um livro for alfabetizado, e na nota fiscal, se você for alfabetizado em linguagem tributária, em linguagem fiscal, você consegue ler, decifrar e depois isso vai te ajudar muito quando você for fazer um trabalho, por exemplo, de recuperação tributária, que você vai conseguir, através dessas informações, fazer uma correlação, ou seja, identificar se aquelas informações estão compatíveis e que se todos os créditos permitidos ou se as tributações que foram devidas ao oferecimento da base de cálculo na saída, por exemplo, estão de acordo. Pode parecer que não, mas é importantíssimo você dominar essas informações, conhecer, ainda que elas sejam mais básicas, mas você não vai conseguir performar bem no nível avançado sem entender com clareza solar. E a aula de hoje é para isso. Olha só, para quem estiver assistindo esse vídeo, essa aula, e é da época raiz da contabilidade. O que é a época raiz da contabilidade? É a época que as coisas eram bem diferentes do que é hoje. A época raiz da contabilidade tem até uma parte nostálgica. Eu trabalhei no escritório, como eu fui office boy, muitos daqui já sabem da história, mas era uma época, por exemplo, que no escritório de contabilidade, começo dos anos 2000, não, um pouco mais, assim, 2003, 2004, por aí, começo dos anos 2000. Que as coisas não eram como são hoje. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhava no escritório que o pessoal fumava, o escritório todo fechado, pensa. E eu era o office boy desse escritório, eu pegava os documentos, época que os documentos eram grande parte, na sua maioria, físicos. Aí eu ia de bicicleta, o escritório não tinha bicicleta, eu tinha que fazer a pé, eu já contei um pouco dessa história. Foi uma época de muito aprendizado e que eu lembro com muito carinho a respeito de tudo isso. E o que acontece? No decorrer do tempo, a contabilidade, principalmente em matéria tributária, nós fomos evoluindo. Você talvez que esteja assistindo esse vídeo não conhece, eu vou te mostrar aqui como que era uma nota fiscal antigamente. Nota fiscal manual. A nota fiscal ela era manual? Você pode não acreditar, mas a nota fiscal ela era um formulário. Essa daqui, por exemplo, uma nota fiscal D1. Ela é isso aqui, um bloquinho desse tamanhozinho, e aqui você colocava a data de emissão, o nome da pessoa que está comprando, CPF, que é a nota fiscal de venda ao consumidor, e aqui você colocava as quantidades, a descrição, o valor, e essa era a nota fiscal. E essa nota fiscal ela era destacada, então vinha um formulário da gráfica, e esse formulário tinha 3 vias, se eu não me engano. A via do cliente, a via da contabilidade
e havia do próprio bloco que ficava. Ou era 4, uma coisa assim. E era interessante porque isso daqui era apenas as gráficas que faziam. Então você tinha que ter uma autorização que chamava IDF, que é uma autorização para emissão de documentos fiscais. IDF, autorização. É isso aí, ó. Autorização para impressão de documentos fiscais. Então era bem controlado e as gráficas faziam. Aí tinha aquela nota fiscal que já era formulário, que é a nota fiscal maior, porque quando você vende em grandes quantidades, geralmente os distribuidores, as indústrias, as empresas que vendiam em maiores quantidades, que não para consumidor final, tinham esse modelo 1, que aí é aquela nota fiscal maior. Porque aí você, como não vende para consumidor final, você vende grande, ela precisava ser maior para ter mais espaço. E muitas vezes não cabia numa nota, tu tinha que preencher as outras e assim sucessivamente. Depois começaram a utilizar impressoras fiscais, mas as notas fiscais eram assim. E com base nisso, você pode olhar aqui, essa imagem ela não está tão visível. Deixa eu pegar uma outra. Deixa eu pegar essa daqui. Essa é a nota fiscal série D. Mas não tem problema, tá? Vou te mostrar. Se você observar, não tinha quase campo nessa nota fiscal para você preencher muitas informações. Basicamente, era quantidade, descrição e preço. Na série D, que é o formulário modelo 1, que era um modelo um pouco maior, que, se eu não me engano, ele tinha informação para CST de CMS. Vamos pegar aqui. Olha só. CST de CMS, exatamente. Classificação fiscal, e isso aqui era um documento fiscal. Então, havia poucas informações, isso você totalizava, lançava no sistema de escrituração fiscal e apurava os tributos. Mandava uma declaração específica de cada estado, DIM em Santa Catarina, GI em São Paulo, e assim sucessivamente, que totalizava os valores e acabou sua apuração. Mas isso mudou desde o PAC 2, se eu não me engano, da Dilma, com o sistema de SPED. Olha só. Com o anúncio do PAC, tá? O sistema de escrituração fiscal, sistema de escrituração, não mostra ainda, Teixeira, escrituração fiscal, SPED. Se eu não me engano, veio com o PAC. E aí, com isso, o que aconteceu? Todas as informações em nível nacional, elas foram transformadas em digitais. A nota fiscal foi o primeiro passo dessa migração do ambiente físico para o ambiente digital. Então a nota fiscal ela passou a ser eletrônica. E a partir do momento que ela passou a ser eletrônica, você tem hoje um DANF, que é um documento auxiliar, porque a nota fiscal ela é eletrônica, ela é o arquivo XML. E com base nisso, todas as obrigações acessórias, elas começaram a ser migradas também para uma base mais informatizada, uma base digital, uma base mais tecnológica. E com base nisso surgiu o projeto SPED, no qual a apuração do ICMS passou a ser num sistema de escrituração mais detalhada, documento por documento. A nota fiscal ela foi fragmentada em vários pedaços e esses pedaços foram cada um inseridos em um campo, em um registro do SPED. Com isso, trouxe muito mais transparência, trouxe muito mais acompanhamento, monitoramento e a fiscalização passou a ser em tempo real. Porque a fiscalização passou a ser em tempo real. Ou seja, com esse avanço na tecnologia, as informações agora eu consigo acompanhar em tempo real, de maneira tecnológica, e aí do SPED foi para o SPED contribuições, o SPED fiscal, o SPED contribuições, PIS e COFINS, aí foi para a informação contábil, foi para a informação contábil digital, apuração do imposto de renda, foi para o e-social, e aí começou a criar várias obrigações acessórias e todas unidas, correlacionando e criando um sistema de monitoramento que é invejável em nível nacional. O Brasil tem uma base tecnológica de fiscalização muito robusta. E por que eu estou falando isso? Porque as informações em níveis de compliance tributário passaram a ser uma preocupação, porque hoje o fisco ele não precisa mais fiscalizar de maneira presente, ele não precisa estar mais de maneira tão intensa dentro do negócio do cliente,
Porque todas as informações estão sendo transmitidas diariamente e correlacionadas, e o processo de fiscalização passou muito mais simples, muito mais rápido, e as informações agora não tem mais como ser omitidas. Ah, mas eu tenho um cara que ele omite receita, mas a Receita sabe. Só não foi lá porque ainda não é viável o processo de fiscalização, que custa muito caro. Com base nisso, agora ficou evidente, já existia, mas agora ficou evidente na nota fiscal, porque como tem um detalhamento muito grande, as informações que indicam qual que é a origem, qual que é a situação de cada tributação. Então eu vou começar pela NCM, tá? A NCM é o quê? É uma descrição, vamos pegar aqui, NCM, vou pegar a tabela TIP. A tabela TIP é a tabela do IPI. Então, todas as mercadorias em nível nacional, elas possuem uma classificação fiscal que é como se fosse uma certidão de nascimento, no qual, de acordo com o produto, ela tem os capítulos. Então vamos lá, alimentos, geralmente estão nos primeiros capítulos. Aqui são os animais vivos, e aqui no 01 animais vivos, e aqui são as carnes decorrentes do abate. Peixe, o leite, de acordo com esses capítulos, ela possui 8 números. Então, de acordo com o capítulo, de acordo com a situação que a mercadoria se encontra, ou seja, do processo de industrialização, tem uma classificação fiscal, e essa classificação fiscal, ela serve para várias finalidades. A precípua é tributação do IPI. Então vamos pegar aqui, vamos pegar uma carne, 02 aqui, da NCM. Olha só, carne 01, carne de cavalo. Teixeira adora comer carne de cavalo. Ele é um grande frequentador dos, né, Teixeira? Dos frigoríficos. Frigorífico de cavalo. Todo domingo ele compra carne pro almoço de família de cavalo. Brincadeiras à parte, nós temos aqui na posição 01, 0201, carnes de animais de espécie bovina frescas ou refrigeradas. Então sempre a NCM vai ter 8 dígitos. Ela vai escalando para dizer, ó, 01, 0201 são carnes frescas e congeladas de animais de espécie bovina. Aqui é o dianteiro, traseiro e tudo mais. No 0202 também é bovino, mas congelado. Então tudo que está aqui. A 0203 é suína. A 0204 é de ovina ou caprina, frescas ou refrigeradas. A 0205 é cavalar. Olha só. Aí depois a 0206 são suínas, frescas ou refrigeradas. E a 0208 aqui são outras carnes em gerais. Na posição 0207, aí já estão as miudezas congeladas de aves. E assim sucessivamente. Então, de acordo com a NCM, para todos os produtos. Se uma mercadoria, serviço não tem classificação fiscal, ela existe, ela tem que estar aqui. Você vai ver, NT é não tributado, 0 é tributação a 0, mas essa classificação fiscal vai indicar a tributação de IPI. A maioria dos alimentos não tem, mas se eu pegar outros aqui, ó, 2208, é álcool etílico não desnaturado, 19%, 16%, e assim sucessivamente, que é a alíquota do IPI. Então, o IPI, eu sei se ele é tributado ou não, de acordo com a NCM e a tabela TIP. Mas eu posso ter outros benefícios fiscais, por exemplo, tem aqui uma lei que se chama Lei da Cesta Básica, popularmente, do PIS e COFINS, Lei 10.925, e ela estabelece a alíquota zero de PIS e COFINS de acordo com a classificação fiscal dos produtos. Então, adubos, desde que classificados aqui no capítulo 31 da TIP, são alíquota zero, corretivo, tem vários aqui, ó, farinha, pintos de um dia, leite, queijo, soro, tudo isso, alíquota zero. E o que indica que é alíquota zero, além da descrição? A NCM da mercadoria. Legal? Então, NCM é a classificação fiscal para fins de tributação do imposto de importação, imposto de exportação, IPI principalmente, e alguns benefícios fiscais ou alíquotas majoradas de ICMS, de PIS, COFINS, utilizam como base a descrição da mercadoria mais a NCM. E tem dois. O que é CST? CST, eu vou utilizar a base do ICMS Santa Catarina, mas como referência, porque essas informações são em nível nacional. Você pode utilizar qualquer outra base de referência. CST, o que significa isso? Não é de comer. Situação da tributação. É o código que indica qual é a situação da tributação. Tanto para ICMS, tanto para PIS, tanto para COFINS, tanto para IPI.
CST de IPI, CST de PIS, COFINS e ICMS. Os números vão mudar, mas a essência não. A CST determina qual é a situação da tributação. Por exemplo, eu tenho 2 etapas no ICMS. O ICMS ele é um pouco diferente porque ele tem 3 números a CST. O número 1, então lá na nota fiscal vai aparecer dessa maneira aqui, ó, para você. Então, ó, uma nota fiscal aqui, eu peguei um DANF, então vai aparecer aqui, ó, CFLP, daqui a pouco eu já vou falar. E a CST, aparece o número 100, não é 100, é 100, ó, 0000, 400, 4, são 3 números. O primeiro da situação, do código da situação da tributação, ele diz a origem da mercadoria. Então, nesse caso aqui que nós estávamos visualizando, olha só, 1000. O 1 significa estrangeira, importação direta. Significa que essa empresa importou diretamente essa mercadoria do exterior. Então, ó, São Marcos sabe, olhando uma nota, se é nacional, se é estrangeiro, se é importado, se não é? Sim, porque a CST está dizendo. Se tivesse 0, que é o nosso segundo exemplo aqui, ó, 000, significa que é nacional. Esse exceto 3, 4, 5 é quando eu tenho uma matéria-prima importada. Já vou falar sobre isso. Se tivesse 2, é o que? É estrangeira, mas adquirida no mercado interno. Então eu comprei de alguém que importou. O cliente da 1 vai ser 2, entendeu? Eu comprei de uma empresa que me mandou com 1, eu vou revender com 2. O 3 é o que? Nacional, só que aí essa mercadoria, qual que é a diferença do 3 do 0? Aqui ele fabricou ou comprou uma mercadoria 100% nacional. Aqui ele está fabricando, ou ele comprou de alguém que mandou com essa CST, e que usou mercadoria importada, insumo. Quando o insumo é superior a 40%, tem um efeito lá na alíquota do ICMS. Quando eu vendo para fora do estado, ao invés de eu seguir as alíquotas tradicionais, 7, 12, eu vou aplicar 4. Isso foi uma mudança que aconteceu em 2013 para acabar com a guerra dos portos, os benefícios fiscais concedidos de maneira unilateral. Podemos fazer uma aula sobre isso. Então aqui é mercadoria nacional, mas para fazer essa mercadoria eu usei conteúdo importado e é superior a 40%. A4 é quando eu tenho nacional, mas eu fiz em conformidade com o PPB, que é aquele processo produtivo básico, que é um benefício fiscal concedido. Então eu informo com a CST específica. A 5 é a mesma coisa que a 3, só que o quê? O conteúdo que eu utilizei de insumos importados, ele é inferior a 40% da operação. Então eu utilizei menos que 40% de conteúdo, ou seja, de insumos importados. A 6 é estrangeira, importação direta, mas sem similar nacional. Ou seja, quando eu tenho essa situação, para fins tributários, eu considero como ela fosse nacional. Então ela é estrangeira, mas quando eu vendo para fora do estado, eu aplico 7 ou 12. Eu não sigo a regra da resolução 13 do Senado. Então essa aqui é uma particularidade específica de tributação para você conhecer. E aqui é estrangeira adquirida no mercado interno sem similar constante. Então é estrangeira importação direta e aqui no mercado interno, mas que não tem fabricação similar. E a 8 é nacional com conteúdo de importação superior a 70%. Então, de acordo com a minha mercadoria, o primeiro código da CST, ele vai ser a origem da mercadoria. E isso tem influência tributária, porque se for se eu vender para fora do estado, eu vou praticar uma alíquota diferente se eu, por exemplo, tivesse a situação 0, que é o ICMS 12, 7 ou 4. Então o primeiro código da NCM vai me dizer o quê? Qual que é a origem da mercadoria. A segunda, que são a tabela B, que é essa sequência aqui, do 00, do 00, é qual que é a tributação do ICMS. Porque se a sequência for 0, eu estou dizendo que a minha mercadoria vai ser tributada integralmente. Não tem benefício nenhum. Qual que é a alíquota interestadual ou interna? Se for 2, aí ela é de monofásico de combustível. Aí provavelmente ela tem ali uma regra que ela não vai estar destacando, que ela vai ter, por exemplo, uma condição diferenciada. Se for 10, ele é substituto tributário, ou seja, ele vai destacar ICMS na nota fiscal. Se for 60, ele é substituído, ele não vai destacar, mas ambas são com substituição. Se for 51, é diferimento, o ICMS não incide. Se for 50, é suspenso. 41, não é operação tributada pelo ICMS. 40 é isento. 30 é isento, mas com substituição tributária. Vixe, Marcos, que BO é esse?
Isso aqui geralmente são alguns lubrificantes que têm isenção na operação interestadual, mas substituição tributária. E assim sucessivamente, 70, redução de base de cálculo e substituição. Essa daqui diz, por exemplo, se eu vou na nota fiscal tributar ou não o ICMS, ok? Se tiver benefício. Então, os dois primeiros números da CST indicam, os dois segundos números, a situação do ICMS. Primeiro, a origem. CST, Código da Situação Tributária. Por quê? Se eu colocar aqui 1 e vender para fora do estado com ICMS de 12, tá errado. Vou ser fiscalizado. Entendeu? Tem que ter compatibilidade. E a mesma regra eu vou aplicar para o PIS e COFINS e para o IPI. Isso aqui é a tabela do SPED. Você vai lá no Google, tabela, SPED, Receita Federal. CST, PIS e COFINS, por exemplo. Tu baixa direto do site do SPED. Isso aqui. Então, o que acontece? No PIS e COFINS é a mesma coisa. Para as operações de entrada e de saída. Então, as operações de saída são essas aqui, até o 49. Então, 0,1 para PIS e COFINS, se ele é tributado normal com alíquota básica. 2, diferenciada, por exemplo, monofásico. E aí, sucessivamente. Você tem aqui, se eu tenho alíquota zero do produto, na minha venda é 0,6. Até 49, que é outras saídas. Geralmente não se usa esse aqui. Do 50 até o 99 são as operações de entrada. Então, eu comprei uma mercadoria com tributação e ela me dá direito a crédito, eu escrituro com a CST 50. Desde que a minha receita seja vinculada ao mercado interno. Se eu comprei e deu direito a crédito, mas eu tenho a minha venda exclusivamente não tributada no mercado interno, mas eu tenho a manutenção de crédito, 51. 52, operação com direito a crédito, receita de exportação. Então, conforme a minha entrada, a operação não gera crédito. Então, provavelmente eu vou escriturar com 70. Enfim, você vai ter que localizar para fins de escriturar. Isso daqui, por exemplo, eu vi que escriturou com a CST 60 um insumo. Não tomou crédito? Eu vou lá e altero para 50, 51 e assim sucessivamente. Você entendeu como é importante conhecer de CST para fins de tributação, de recuperação tributária? Então, aqui é as que eu enquadro para a saída, de acordo com a minha tributação, e aqui são para as entradas. E do IPI a mesma coisa. Do IPI a mesma coisa. 00 é operação de entrada com recuperação de crédito. 01, entrada com alíquota zero. Tributada com alíquota zero, que não dá crédito. Isenta, não tributada. E das 50 a 99 são as saídas. São menos. Entendeu? É uma menor quantidade de hipótese. Mas o que você precisa entender? Que a CST é o Código da Situação Tributária, que vai dizer se o produto é tributado ou não. E aí a compatibilidade. Porque se eu usar uma CST de tributado e não tributar, eu tenho uma incorreção. Perfeito? Agora nós vamos para a CFOP. Que a CFOP é o quê? Antes tem a CST do Simples, que é a CSON. Mesma coisa que eu falei, mas é do Simples. De acordo com a situação da saída do Simples só tem saída, você enquadra aqui. Então, se a substituição tributária, tributada integralmente, CSON, que é a tabela de situação de operação para o Simples Nacional, que é uma específica. CST do Simples. Tá? E aí, nós temos a parte de CFOPs, ok? Que são CFOPs? Agora aqui saiu. Corta aqui, deixa. Portal da nota fiscal. Tem alguns cortes aqui, tá? O pessoal ficar esperto. Peguei essa relação aqui do site da nota fiscal eletrônica. O que são CFOPs? CFOPs são os códigos das operações fiscais. Ou seja, é a forma que eu vou registrar a minha operação, tanto de saída quanto entrada. Então, quando eu tenho lá uma operação que eu digo que eu estou vendendo uma mercadoria, eu tenho uma CFOP 502. Vamos pegar aqui, 502 significa o quê? 502, tá vendo? Venda de mercadoria adquirida de terceiros. Então, comprei uma mercadoria para revender sem substituição tributária, 502. Se eu fabricasse, 501. Venda de produção, entendeu? 504 é uma venda adquirida de terceiros efetuada fora do estabelecimento. Vendi uma mercadoria que eu não produzi de terceiros fora do meu estabelecimento.
E assim sucessivamente. Tudo que é 5, você vai notar que é operação interna. 602 é a mesma coisa, só que olha só. Só que é para fora do estado. Então 6 é para fora e 5 é para dentro. E de acordo com a operação. Ah, vendi para a Zona Franca de Manaus. 609. Então cada tipo de venda, de acordo da mercadoria, se ela é tributada ou não, substituição tributária, se ela é fabricada ou não, se ela é vendida dentro ou fora, se ela teve um processo de industrialização, eu tenho a minha CFOP, que é o Código Fiscal das Operações. E aí eu vou ter que ter uma correlação com as entradas. Eu recebi essa nota 502. Ah, é um insumo? É, então eu vou reescriturar ela com uma CFOP de compra para industrialização, insumo. Não, é uma revenda, 602, entendeu? Ah, mas se for de fora do estado, é 201, 202. 5, você pode colocar uma regra. Sempre que a CFOP for 5, a sua escrituração vai ser 1, que é dentro do estado. Sempre que a CFOP de aquisição for 6, a sua CFOP vai ser 2. Para que haja correlação. E aí você entendeu que essa aula é importantíssima para você trabalhar com recuperação tributária, principalmente planejamento, porque você começa a ler fiscalmente as operações. Aí você vai ver, por exemplo, comprei uma mercadoria para uso consumo de fora do estado, 25556. Cadê? 2556. Aqui. Compra de bem de uso e consumo, fora do estado. Aí essa CFOP, você entendeu que eu uso consumo. E a CST de PIS e COFINS é 70, não dei direito a crédito. Mas você viu que é esse insumo. Cara, vai lá e corrige a CFOP e faz a recuperação. Então essa aula é para te nivelar e para você entender que CFOP, CST, NCM são informações indispensáveis. Você precisa conhecer para poder performar bem, para poder compreender com clareza solar, ainda você que não seja da área contábil, seja advogado, para poder fazer trabalhos de recuperação tributária. Então, fundamentos da tributação. Eu trago aqui com uma certa insistência porque eu vejo pessoas trabalhando e falando de questões complexas, mas sem uma base sustentável. E o alicerce, o pilar fundamental, você precisa trabalhar aqui no Fundamentos da Tributação, e eu vou ter uma aula por semana reforçando para você poder ir para um outro nível, mas desde que a sua base esteja bem sustentável, bem sólida. Pessoal, muito obrigado, você que esteve aqui. Toda semana nós temos ao sábado um pouco da rotina de um CEO, de quem dá aula, de quem é pai, de quem pratica artes marciais, treina, enfim, eu trago minha espiritualidade aqui para você que quer acompanhar. Todo sábado de manhã nós postamos. Quinta-feira uma aula de fundamentos da tributação. Terça-feira ao vivo, Papo Estrategista. Quinta-feira às 9 da manhã. Quinta-feira Comunidade da Reforma, Tese do Milênio, às 16 horas. Ambas as aulas ao vivo. Então nós temos aqui muito conteúdo gratuito para você nos acompanhar. Temos a cada 40, 60 dias abrimos uma turma da formação Recuperação Tributária Administrativa na Prática. Mais de uma semana. Tudo que você precisa conhecer sobre aquilo que há de mais rentável no mercado contábil e jurídico, que é a recuperação tributária, durante uma semana gratuita de aulas. Então, sempre estamos aqui com vocês nessa jornada para vocês ganharem dinheiro trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através da recuperação tributária, planejamento tributário e holding. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, isso ajuda ele a crescer e cada vez mais nós entregarmos conteúdo aqui de valor. Até a próxima. Tchau, tchau. E olha só, convite especial, Papo Estrategista, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós paramos para uma aula ao vivo aqui nesse canal sobre uma alteração, uma decisão recente, uma lei, enfim. O objetivo dessa aula é que no final dela você ligue para um parceiro, para um contador, para um advogado, para uma empresa e feche um contrato. Então, terça-feira às 9 horas eu te aguardo. Papo Estrategista. Final do dia você vai fechar um contrato, eu garanto.